Olá, primeiro ano! Começando a semana com conteúdo novo. Funções. A notação f de x, que significa isso, né, minha gente? Vocês já ouviram falar de funções no nono ano. Então a gente vai inicialmente voltar aí com o conceito e falar um pouquinho disso. A importância das funções é bastante grande, não só nas ciências, mas também no nosso dia a dia. Então, o que é função? Em função se considera dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Por exemplo, A, número de pãezinhos, B, preço dos pãezinhos. E então se tem uma relação entre esses dois conjuntos que associa cada elemento de A a um único elemento de B. A gente pode representar por tabelas, né? Podemos fazer uma tabela de um pão, 20 centavos, 2 pães, 40 centavos, 3 pães, 60 centavos. Podemos fazer um diagrama, vamos ver daqui a pouco o que é isso, e também podemos fazer isso com gráficos, certo? Então, função é uma relação que associa duas coisas, certo? Vamos lá. Aqui, por exemplo, nós temos a seguinte tabela. Número de litros de combustível consumido por um veículo com os primeiros 40 km percorridos. Então, por tabela nós temos 0 litros, 0 km. 1 litro de combustível, o automóvel percorre, o veículo percorre 8 km. Com 2 litros ele vai percorrer 16, com 3, 24, com 4, 32, com 5, 40 km. Então, os litros é o conjunto A e quilômetros rodados representa o conjunto B. Ok? Mas aí nós temos a tabela, então a representação por tabela. Certo? Essa relação caracteriza uma função definida pela equação y igual a 8x. Então, x é o número de litros, y o número de quilômetros rodados. Domínio é o valor do primeiro conjunto, são os valores do primeiro conjunto, ou seja, de 0 a 5. Os valores de x a gente chama de domínio. Imagem são os valores de y, então eles formam um conjunto chamado imagem. Sendo que a gente pode dizer que 40, por exemplo, é a imagem de 5 pela função. Que 16 é a imagem de 2 pela função. A gente pode falar isso. E todas as imagens formam o conjunto imagem. Então, o primeiro conjunto chama domínio. O segundo conjunto é o contradomínio e lá dentro está o conjunto imagem. As respostas, os valores de y, formam o conjunto imagem. Ok? Aqui nós temos a representação por diagrama. Vejam, a função é uma função de A em B, como está escrito ali em cima, f de A em B. E aí, de 0 vai para 0, de 1 vai para 8, de 2 vai para 16 e assim por diante. Então, o que era uma tabela, agora está representado também por uma coisa chamada diagrama, em que os conjuntos A e B são representados por essas bolinhas. Legal? E aí está a representação gráfica, os valores de x no eixo horizontal e os valores de y no eixo vertical. E cada um dos valores está associado dessa maneira e a gente forma com isso uma reta, porque é uma função real, né? Ou seja, para 1,1 litros também vai haver um consumo, né? Vai haver uma quilometragem, desculpe. Para 1,1 litros também vai haver uma quilometragem, que vai estar mais ou menos aqui e vai estar ali, certo? 1,5, 1,1, aqui, por exemplo, 2,5 vai dar uma certa quilometragem, a gente sabe que vai dar 20, né? Enfim, então aqui está o gráfico da função, ok? Muito bem, aqui para ver se uma relação representa função, a gente tem que ver se todos os elementos de A têm uma imagem. E aqui o elemento 4 não tem imagem, portanto não é função. Certo? Aqui todos os elementos de A têm imagem, então é função. Ah, mas o B tem o 9 que não tem nada. Não tem problema. É o A que tem que ter imagem. Todos os valores de A têm que ter imagem. Certo? E alguns podem não ter. Por isso o B é chamado de contradomínio. Está ali escrito CD. Contradomínio. E o conjunto imagem é somente formado pelos números que são imagens. O 9 não tem nada com isso. Legal? Y igual a 9 é contradomínio, mas não é imagem.
Bacana? Olha aí. Aqui mais uma vez a gente vê um detalhe importante. O valor 3 tem duas imagens, não pode, tá? Se você for comprar 3 pães, eles não podem custar 9 e 12, eles custam só um valor, é sempre o mesmo. Se acontece isso, não é função, e aí não dá para estabelecer uma relação porque ela falha. Então não dá para fazer um valor do domínio ter duas imagens, isso é impossível, não pode ter duas imagens, certo? Portanto, isso não é função, tem que ter somente uma resposta. Ok? Se você quer ver graficamente, se um gráfico é função, a gente faz isso ali, ó. Corta-se o gráfico com duas retas paralelas ao eixo Y. Se as retas cortarem o gráfico em apenas um ponto, o gráfico é de uma função. Caso contrário, não é função. Dá para ver no gráfico assim, olha aí, ó. A primeira questão, na letra A, é função, porque as paralelas cortam o gráfico apenas num ponto. Na letra B, também, na letra B não é função, pois as retas paralelas cortam o gráfico em 2 pontos. Na letra C, apenas um ponto, então é função. E na letra D não é função, porque corta também em 2 pontos. Então vocês podem ver aí, B e D não representam função, somente A e B. Curiosidades sobre o gráfico, certo? E agora então, o que nós temos para a aula de hoje? Nós temos a notação f de x, certo? F de x nada mais é que o y. Então, ao invés de y, a gente escreve f de x. E aqui nós temos x, portanto aqui também temos x, certo? Então veja o que se faz para calcular f de 1. Para calcular f de 1, a gente coloca 1 no lugar de x. Ó, tem um 1 aqui nesse lugar aqui, ó. Ele também vai estar aqui. Perfeito? No lugar de x. Faz a continha e se chega ao resultado. Olha aí para f de menos 2, um outro exemplo. F de x é 3x mais 1. F de menos 2 é 3 vezes menos 2, ou seja, se coloca menos 2 no lugar de x para calcular essas respostas, ok? Então aí vocês têm um exemplo para f de 1 e um exemplo para f de 2, que vai ser suficiente para vocês calcularem a questão 1 inicialmente. E se vocês pegaram o jeito, na questão 2, vocês vão ver que há uma incógnita na função. Só que vocês sabem a resposta, vocês sabem a imagem de um certo valor. Vocês sabem que se colocar 3 no lugar do x, vai dar 12. Estou falando da questão 2. Então, se vocês colocam 3 no lugar de x, vai dar 12. Portanto, vocês vão substituir x por 3. O b não vai ser substituído, mas a resposta dessa sentença vai dar 12. Então, com isso, vocês podem calcular o b. E também isso vocês podem fazer na terceira questão. Vamos ver quem consegue até a próxima aula? Então, aguardo vocês. Muito, muito bom. Vamos nessa que vai ser bastante legal fazer isso aí. Um grande abraço. Tchau!